Olá, amigos da JPTV. Olha só, estamos aqui com o Dr. Newton, esse é o programa Na Cadeira do Dentista. Tudo bem, Newton? Tudo bem, tudo bom. Pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto diferente das abordagens anteriores, que é da política dos anos 60, 50, 60 e 70, né? Que tem na memória aí do Newton Zirgo. Nós temos aí a passagem pitoresca, inclusive, de vários vereadores. A própria avó do Newton foi a Porto Alegre para depositar dinheiro na sacola do Brizola. Como é que foi essa história? Isso foi um fato. Aquela época que o Brizola foi governador, o nosso estado estava com a sacola raspada, não tinha dinheiro nenhum. Sim. Basta ver que ele lançou uma moeda chamada Brizoleta, que era um papel moeda, e os funcionários recebiam com aquele papel, e o comércio aceitava, depois trocavam no banco, e o governo depois, quando tinha dinheiro, trocava então com os bancos. E aí ele lançou um programa de juntar dinheiro, coisas assim. Como a população também não era muito provida, Sim. Então ele pediu ouro. Pediu ouro? O ouro para os habitantes do Rio Grande do Sul. Colocou 2 sacos na frente do palácio. E a minha avó, que era brisolista e getulista, se abalou de Montenegro de ônibus, foi lá e voltou as joias dela lá dentro do saco. Que coisa. Depois a gente sabe que o Brizola sumiu com o saco. Mas a história foi... Ou seja, o nosso estado já teve em piores situações do que está agora. Newton, nós temos, em relação à política, nós tivemos uma época aí que a Câmara Municipal de Montenegro tinha 17 vereadores. Hoje tem 10, há projetos para aumentar e tal. Mas nós tínhamos uma representatividade muito grande do interior, né? Nós tivemos vários vereadores aí. Você sabe muito bem que Montenegro era uma região muito grande. Muito grande, né? O município abrangia vários outros municípios hoje, como Parecia, Harmonia, Tupandi, Poço das Antas, né? Barão. Né? Então tudo isso tinha representantes, claro, na Câmara de Vereadores, né? E na época da ditadura eram 2 partidos, a Arena e MDB, né? E o MDB tinha poucos, mas a Arena era a maioria, né? Mas surgiram nessas situações vários vereadores muito pitorescos, né? Uma época tinham vereadores que foram eleitos por terem defeitos físicos, né? Sim. Então o pessoal votava porque, sei lá, achava que iam ajudar, né? Outros depois foi cego, né? Então, mas muitos desprovidos de pouca cultura, né? A escolaridade muito baixa, né? Então eu, por exemplo, eu tenho assim na memória de um vereador muito meu amigo, que era da época, em que, numa ocasião de uma sessão da Câmara de Vereadores, o secretário não apareceu e o presidente, que acolherava as letras, né, pediu para o vizinho, colega dele, ler a ata, que era analfabeto. Certo. Aí o analfabeto pegou o livro e disse: colega, não vou poder ler hoje, porque eu me esqueci dos meus óculos. Aí, peço que o colega leia para mim. Mas o presidente também tolerava as letras, né? Aí o presidente pegou o livro, pensou um pouco e disse: bom, como eu estou com os óculos vencidos, vou deixar para outra vez. Fechou o livro e aí não saiu a leitura. São situações bem pitorescas, né? Certo. Que a Câmara de Vereadores apresentou, e assim por diante, né? Nós tivemos vereador, inclusive, que desconhecia o desodorante, né? Verdade. Esse vereador, ele causava um problema seríssimo no inverno, onde a Câmara de Vereadores não era muito grande e fechada, né? Sim. Então ele entrava e incendiava a Câmara de Vereadores. Tem pessoas que têm problemas com as glândulas sudoríparas, mas ele era um excesso, né? Sim. Então o apelido dele era CC. CC. Então não podia abrir muitas janelas, então complicava, né? E era um vereador do interior, né? Talvez ele, em deslocamento, assim, saía apressado, claro, né? E aí... Isso na época em que a Câmara Municipal funcionava onde funcionou depois a Rádio América, por ali, né? Ou melhor, antes da Rádio América. Rádio Montenegro. O prédio era a Rádio Montenegro. Montenegro, não América. Y8. Isto. Essa ali funcionou por anos e anos, né?
A Rádio Montenegro. E depois foi a Câmara. Depois foi a Câmara. Inclusive a Rádio Montenegro, a ZYY8, tinha um auditório. O auditório era exatamente onde ficava o plenário da Câmara? Mais ou menos ali. Uhum. Era muito, a Rádio Montenegro era muito, o pessoal da cidade inclusive todos os segmentos da sociedade usavam a rádio, né? Claro. Por exemplo, a igreja, né? Todos os dias às 18 horas tinha a missa, né? E aquela missa era transmitida pela hora da Ave Maria, né? Então o pessoal muito católico, a maioria católica, escutava, a audiência era grande. Era grande, né? Depois tinham, por exemplo, programas de música, né? Que ainda o pessoal no telefone, aquele de arrodear, uma ligação, mas eles ligavam para a rádio. Tinha que falar primeiro com a telefonista, né? Sim, aí para pedir a música. Às vezes terminava o programa e o cara não conseguia. Tá certo. Bom, essas são as memórias do Newton Zirbis que a gente traz aqui no programa Na Cadeira do Dentista. Newton, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Tá bom. Tá certo? Muito bem. E a gente volta na próxima semana com mais um programa e nós vamos continuar o nosso tratamento dentário, que é longo. Vamos lá, Newton.